Duna Parte 2, dirigido pelo novo mestre do sci-fi Denis Villeneuve, estreou agora em 2024 e tem sido um dos filmes mais elogiados em muito tempo. Pelo menos que eu tenho visto desses filmes lançamentos grandes assim. Acho que é um desses filmes que mal lançou e já garantiu seu lugar na cultura pop, já viralizou na internet, já tem muitos memes com ele, é um filme que tem repercutido bastante. E muita gente tem elogiado a direção do Villeneuve e como ele pegou essa história que muita gente considerava muito densa e impossível de adaptar para o cinema e conseguiu fazer um filme blockbuster muito bom e compreensível. Eu não li o livro, então não posso atestar como ele é como adaptação, mas como cinema pra mim, Duna Parte 2 foi uma experiência incrível. Mas é claro que eu não vou falar dele nesse vídeo, né? Qual que ia ser a graça disso? O rolê é que o Duna do Villeneuve é um filme tão refinado, moderno, que dá até pra gente esquecer do outro filme do Duna, que é meio que o extremo oposto nesse quesito, mas eu também descreveria ele como uma experiência incrível. O Duna dos anos 80 foi dirigido pelo David Lynch, um dos diretores que eu mais gosto e que é considerado um dos diretores mais surtados e consagrados de todos os tempos. E o que ele fez aqui pode ser descrito como uma boa e velha zona. Duna, o livro do Frank Herbert, lançou nos anos 60 e foi um sucesso. Nos anos 70 já tinham tentado fazer uma adaptação dirigida pelo Alejandro Jodorowsky, outro diretor bem surtado da cabeça, que eu também gosto muito e que faz uns filmes surrealistas. Acho que foi só uns 5 anos atrás que resolveram, pô, e se a gente pegar esse épico da ficção científica e der pra um cara que não seja maluco dirigir? A versão do Jodorowsky seria um épico de 14 horas de duração com trilha sonora do Pink Floyd, estrelando figuras tipo Salvador Dalí, Orson Welles e Mick Jagger. Naturalmente esse projeto nunca foi feito, mas tem os relatos da bizarrice dele e da ambição do Jodorowsky em um documentário muito bom chamado Jodorowsky's Dune. Eu só tô mencionando isso aqui porque, por mais que tenha sido surtado, algumas coisas desse projeto parecem ter influenciado minimamente o Duna do Lynch e justificam algumas das bizarrices aqui. O design do castelo Harkonnen do Jodorowsky, nesse estilo meio biopunk do H.R. Giger, parece ter influenciado o design dos Harkonnen do Duna do Lynch, que também tem uma coisa meio uma boca gigante cuspindo fumaça. O Fade no filme do Lynch é interpretado por um rockstar, só que no caso é o Sting do The Police, o que acaba rimando com a escalação original ali do Mick Jagger. E também tem a trilha sonora feita por uma banda de rock, só que ao invés do Pink Floyd, quem eles arranjaram aqui pra esse filme foi o Toto. Isso mesmo, os caras que cantam Africa, a música que virou meme. Os filmes nem são dos mesmos produtores, então não sei se teve uma inspiração de fato ou se isso foram coincidências, mas eu achei isso tudo bem curioso. Enfim, o filme do Lynch foi produzido pelos De Laurentiis, uma família de produtores famosos. Na época o David Lynch estava fazendo sucesso porque ele tinha dirigido O Homem-Elefante, e aparentemente os De Laurentiis viram esse drama trágico biográfico e falaram: perfeito pro nosso épico de ficção científica. E o filme foi só problema atrás de problema. Começou com um roteiro enorme que era para ser dividido em 2 filmes, mas teve que ser condensado em um só. O corte inicial do David Lynch tinha 3 horas de duração, mas os produtores obrigaram a cortar muita coisa até ficar com 2 horas e 15. Isso prejudicou muito o filme porque é uma mitologia complexa com vários personagens rolando ali, e as gravações, pelo que eu vi, foram um caos também. O filme foi rodado em uns estúdios mexicanos meio precários que não estavam dando conta da produção grandiosa que ia ser esse filme. E eu sei que existem versões diferentes desse filme, algumas feitas por fãs até, que restauraram todas essas cenas cortadas, subiram o filme pro YouTube, tem aí com suas 3 horas de duração, mas nenhuma delas é oficial. O David Lynch odeia esse filme, ele deserdou algumas versões dele, e pelo que eu pesquisei, a Universal, ou o estúdio que tem os direitos desse filme, já até tentou várias vezes fazer o David Lynch voltar pra fazer uma edição do diretor, mas ele sempre recusa. E é por isso que eu não vou assistir essas versões extras nem nada do tipo. Se o próprio Lynch não quer fazer uma versão do diretor, então eu não vou assistir outra versão que não seja a original que foi lançada nos cinemas nos anos 80. E como o quadro aqui é o Reavaliando, né, acho que o objetivo aqui é justamente reavaliar o que foi lançado há muito tempo atrás e ver se ele é esse desastre todo que todo mundo diz ser. Eu não assisti esse filme faz tanto tempo assim, a primeira vez que eu vi ele faz poucos anos, eu vi depois de ver o Duna Parte 1 do Villeneuve, que eu fiquei com curiosidade pra ver como é que era a versão do Lynch, e nessa época eu tinha achado ele uma zona. E agora eu fiz a mesma coisa, reassisti o Duna do David Lynch depois de ver o Duna Parte 2 do Villeneuve. E eu continuo achando ele uma zona. Acho que o primeiro grande problema desse filme é que ele tem uma história muito corrida. Duna tem um mundo muito complexo, com planetas e povos diferentes, que têm suas culturas diferentes, tem trama política, tem trama religiosa, tem bizarrices alienígenas também, né, faz parte. Enfim, tem muita coisa que precisa ser explicada desse universo para essa história ficar compreensível e funcionar. Os filmes do Villeneuve, como são maiores
menores e como são 2 filmes, tiveram mais tempo de construir essa ambientação toda. Mas esse do Lynch tenta socar essa história toda em 2 horas e 15. E o que eu acho mais engraçado é que ele ainda tenta colocar mais coisas esquisitas e complexas que o Villeneuve cortou dos filmes dele. Porque é claro que o David Lynch faria esse tipo de coisa, né? O resultado é que esse filme eu acho um pouco maçante. O começo dele é um paredão de diálogo expositivo que chega a um ponto que você não consegue nem mais levar a sério. O filme começa com a Princesa Irulan, interpretada pela Virginia Madsen, que anos depois foi estrelar em Candyman. Ela fica algum tempo explicando trama pra gente, até ela ir embora num fade-out, só pra ela voltar logo em seguida e falar: ah, peraí, esqueci uma parada, e volta com mais diálogo expositivo. Isso parece coisa de filme de comédia. I forgot to tell you. Depois disso, a gente tem essa facção que o Villeneuve cortou do filme dele, que é a Guilda Espacial, os caras que controlam viagem interplanetária, e que tem os Navegadores, uns monstrão enorme que possibilitam essas viagens de acontecer. Eles são apresentados com um desses monstrão lá indo trocar uma ideia com o Imperador. E o que a gente tem é essencialmente mais diálogo expositivo, porque o Imperador tá lá explicando a treta política das casas Atreides e Harkonnen pro bichão. E aqui o filme já começa a me incomodar, porque ele não deixa mistério pra nada, ele já joga todas as cartas na mesa logo no começo. O diálogo ali já deixa bem estabelecido que Paul Atreides é o escolhido, o cara é Jesus espacial, e a gente não sabe nem quem é esse moleque, nem viu a cara dele ainda. Do mesmo jeito, logo depois disso a gente tem o diálogo das Bene Gesserit, ou a Guilda das Viúva Telepata, ou seja lá o que elas sejam, explicando toda a trama religiosa delas. E nisso também mata a graça de ir descobrindo essa segunda trama, porque desde o começo a gente sabe que as telepatas estavam fazendo uma tramóia lá com Dona Jéssica, que é a mãe do Paul Atreides, e que elas estavam querendo fazer esse Messias Supremo. Dona Jéssica era pra ter tido uma filha, mas acontece que Dona Jéssica se apaixonou de verdade pelo Duque Atreides e acabou tendo um filho mesmo, e isso deu uma zoada lá no plano das telepatas. Show, ok, já foram 3 cenas de filme e 3 bombardeios de informação. É aquela regra, né? Você tem que mostrar e não contar, pois esse filme tá contando bastante. A gente só vai conhecer o protagonista Paul Atreides, interpretado pelo Kyle MacLachlan, que anos depois foi fazer Blue Velvet e Twin Peaks também pro David Lynch, depois que isso tudo rola. E vocês sabem o que ele tá fazendo? Ele tá estudando ali no computadorzinho dele e tendo mais diálogo expositivo. Aí a gente tem um PowerPoint explicando várias paradas pra gente. Explica o que são os Mentats, os computadores humanos. Tem 2 personagens Mentats no filme, mas o fato deles terem umas habilidades diferentes nunca é muito relevante. Eles só parecem uns conselheiros glorificados qualquer mesmo ali, então essa é uma mitologia que foi meio aleatória deles explicarem. E a parte mais relevante é toda a explicação sobre o planeta Arrakis, as especiarias e as minhoconas de areia. É uma parte que é realmente necessária. Isso conclui todas as cenas expositivas do começo do filme, mas esse tipo de diálogo continua mais ou menos no filme todo. Tem o personagem do Dr. Kynes, interpretado aqui pelo grande Max von Sydow, o Padre Merrin do Exorcista. Ele aparece lá como o cientista e especialista no planeta. Brota lá explicando as roupas e os costumes do Fremen, o povo que mora em Arrakis, e mais alguns detalhes da produção de especiaria. E nisso já passou uns 45 minutos de filme e tu já não tá mais querendo ouvir esse sermão explicando a mitologia da parada, mas tem que rolar. O personagem do Dr. Kynes, ele meio que só é jogado pra fora do filme. Depois que os Harkonnen tomam a capital de Arrakis, tem uma cena breve do personagem falando: vamos jogar ele no deserto, e ele nunca mais foi visto. Mas acho que em questão de deixar tudo muito explicadinho sem cerimônia, a pior escolha desse filme com certeza são os monólogos de pensamento que brotam constantemente. É um recurso que eu acho meio cafona, meio de novela, sabe? O que até faz sentido porque o David Lynch é um cara que na carreira dele vai brincar muito com o cafona proposital, com essa coisa meio novelesca mesmo. O problema é que aqui não é um cafona legal, é um cafona mesmo. Boa parte das cenas aqui tem esse momento que um personagem olha pro horizonte de maneira enigmática, enquanto a narração com a voz dele conta tudo que ele tá pensando pra gente. E se fosse pra explicar algumas coisas difíceis de entender, dava pra passar um pano também. Mas o foda é que muitas cenas isso acontece só pra escancarar o que já tava óbvio. Ainda falando nele, acho que o Dr. Kynes é o melhor exemplo disso. Tem uma cena que ele vai levar o Duque Leto e família pra um rolezinho no deserto pra ver as máquinas que arranca tempero das areias. Quem tá operando a máquina é o próprio David Lynch, fazendo uma ponta no próprio filme pela piada, o que eu acho legal quando ele faz isso. Mas aí dá um chabu no tratorzão dos caras, as minhocas gigantes estão chegando e vai geral de arrasta pra baixo. Duque Leto faz uma operação de resgate ali, salva todos os trabalhadores, mas quando eles perguntam, e as especiarias? Ele fala, que se danem as especiarias, vamos salvar as pessoas. Que é uma boa cena para estabelecer a personalidade do Duque, como um cara que prioriza a vida e não o lucro. E aí o que a gente tem? A cena acabando com um close do Dr. Kyne e o pensamento dele falando, nossa, mas o Duque prioriza as pessoas à especiaria, acho que ele é gente boa, né? E porra, cara, a gente acabou
acabou de ver isso, não precisa de diálogo. Assim, a história de Duna tem muito dessas coisas das visões, do sonho pesadelo, a telepatia lá das Bene Gesserit, o que pode ser usado para dar uma justificada nesse recurso, como se a gente realmente estivesse lendo a mente dos personagens ali naquele momento. Mas eu achei mal feito. Mas agora, uma coisa que realmente esse filme bate muito de frente com o Villeneuve é o elenco. Se tem alguma coisa que faz isso daqui valer a pena, são esses vários atores carismáticos e que alguns ficaram bem famosos depois. Um dos que mais chamou a atenção aqui é o Patrick Stewart, pré-Star Trek. Já careca, porém com um mullet ao mesmo tempo. É o calveludo preferido de todo mundo. Ele aqui tá interpretando Gurney Halleck, um dos comandantes do exército Atreides, que é o personagem do Josh Brolin nos filmes novos. Eu gosto do Patrick Stewart no papel aqui, que ele não é um cara tão durão quanto o Josh Brolin, mas ele passa bem essa vibe de autoridade militar. Mas é claro que o arco de personagem dele fica corrido no meio de um monte de coisa socada nesse filme. Depois da queda da casa Atreides, ele vira um contrabandista de especiaria que é recrutado pelo Paul quando ele tá liderando os Fremen. Mas isso tudo acontece tão rápido que tu nem sente muita conexão entre os personagens. Só a atuação do Patrick Stewart, que realmente parece bem emocionado de reencontrar o Paul Atreides, salva um pouco assim da emoção que pode ter no reencontro dos dois nesse final de filme. Tem o personagem do Mentat dos Atreides, que é interpretado pelo ator Fred Jones, um cara que já tinha trabalhado com Lynch em Homem-Elefante, mas que eu recentemente vi interpretando o Dr. Frankenstein no filme de Drácula que o Ringo Starr fez nos anos 70. Mas a gente falou disso recentemente lá na trecheira. O Fred Jones, acho que ele tá muito exagerado nesse filme, tá tipo deselegante. Those sounds could be imitated. Nesses momentos que a gente lembra que ainda é um filme do David Lynch, que ele geralmente faz esses personagens peculiares mesmo, né? Completando ali os capangas dos Atreides, tem o personagem do Duncan, que é o espadachim amigo do Paul. Eles pegaram um ator bem sem graça, que não se destaca muito, e vale a mesma coisa que eu falei do Gurney. Tu nunca sente bem a conexão entre esses dois personagens. O Duncan, ele morre de um jeito tosco e anticlimático no ataque que tá tendo a casa Atreides, e é pra você ter uma reação triste, mas acho que ela acaba sendo mais... Pera, quem era esse cara? Esse outro problema desse filme pra mim, que tirando esses personagens que são exagerados e engraçados de acompanhar, boa parte do elenco parece meio blasé e sem muita caracterização, incluindo o próprio Paul Atreides. O Kyle MacLachlan é um ator carismático, ele provou isso com o Dale Cooper em Twin Peaks, mas nesse filme ele só parece meio morto por dentro, sabe? E considerando que esse é um filme que foca mais em tentar explicar uma mitologia super complicada do que em estabelecer relações entre os personagens, acaba que tudo fica meio sem sal. É muito técnico e expositivo e você não tem muito motivo pra se importar com ninguém porque parece que ninguém se importa com ninguém. Até a relação do Paul com o Duque Leto é extremamente rasa. Eles têm tipo uma cena com um diálogo meio constrangedor rolando ali no começo e é isso. O Paul tá tão no piloto automático indo de situação pra situação que eventos tipo a morte do pai, a destruição da casa dele e de tudo que ele conhecia não parecem abalar tanto o personagem assim. E o roteiro também não se ajuda muito, porque ele deixa tudo muito óbvio. Tem toda essa trama política rolando que o imperador tá conspirando com a casa Harkonnen pra matar os Atreides. E os Atreides sabem disso, eles estão ligados na armadilha. A gente vê essas ceninhas que mostram a paranoia deles, tipo eles investigando as pessoas que trabalham ali na capital, ou eles verificando se as comidas estão envenenadas antes de comer alguma coisa. Tem toda a cena da injeção assassina voadora que tá indo atrás do Paul Atreides. Tem um design meio estúpido, mas é uma cena maneirinha, com direito até a ponto de vista da agulha assassina ali. Mas a grande questão aqui é que um dos membros da casa Atreides tá traindo a galera, ele tá trabalhando pro Barão. E isso só é dito pra gente logo no começo do filme. Na primeira cena do Barão ele já fala que tem um espião e logo em seguida a gente vê uma cena do Dr. Yue, o médico dos Atreides, encontrando uma mensagem pra ele dos Harkonnen. Se já não fica óbvio aí que ele é o traidor, depois da cena da injeção voadora, o Atreides fala: "Parece que temos um traidor na casa", e corta diretamente pra um close do Dr. Yue. Mais tarde no filme, quando o Yue se revela o traidor pro Duque, não tem emoção nenhuma, não tem reviravolta, porque tudo isso já estava bem explícito desde o começo. E o mais bizarro é que nesse filme a traição dele nem parece fazer muito sentido. Eu não li o livro, mas pelo que eu lembro nos filmes novos, o lance é que os Harkonnen tinham sequestrado a mulher dele e falaram que iam devolver ela se ele traísse todo mundo, beleza. Mas nesse daqui, quando os caras mencionam a mulher dele, a reação dele é falar: "Peraí, ela tá viva?" Então é tipo, ele achava que a mulher dele já tava morta e ainda assim traiu a galera? Ele zoou com a parada toda só pra ter uma chance muito meia boca de outra pessoa matar o Barão pra ele conseguir se vingar? Porque assim, esse plano dele é muito merda.
Do lado dos Harkonnen, os personagens conseguem ser até mais excêntricos. O Mentat deles é interpretado pelo Brad Dourif, o famoso Chuck, boneco assassino. Ele é um personagem engraçado, porque fica mais ou menos implícito que tem uma disputa de poder dentro da casa Harkonnen. Ele que faz as tramóias todas e o Barão só pega os créditos dele. Mas isso não é muito explorado, porque ele morre quando o Duque tá capturado e se sacrifica mordendo uma pílula de gás venenoso ali, soprando tudo na cara do Brad Dourif. O capitão da guarda do Barão é o Jack Nance, o protagonista do Eraserhead, do David Lynch. Ele não faz nada o filme todo, mal tem fala, coitado. O Barão, eu acho que é a melhor coisa desse filme pela trecheira. Ele foi interpretado por um ator chamado Kenneth Macmillan e o cara tá só surtando o filme todo. Ele é pra ser essa figura do vilão, mas acaba que ele não é muito ameaçador, porque ele tem um visual estúpido. Ele tem essa roupinha que faz ele ficar flutuando pelos cenários de um jeito meio cômico, parece a tia do Harry Potter 3, que é inflada igual um balão. E aí tem várias cenas do Barão que ele tá só flutuando por aí, gritando, rindo igual um maníaco, e isso é muito engraçado. E esse filme tem uma coisa meio bizarra, que, de novo, eu nem sei se tem no livro, mas o Barão, ele tem uma coisa meio vampiresca, mata uns malucos aleatórios, começa a beber o sangue da galera. Pra tudo que esse filme fica minutos e minutos explicando, tem umas paradas que só acontecem e ficam por isso mesmo. Mas quem é mais relevante aqui são os sobrinhos dele, né? O Raban é o cara mais troglodita, que na primeira cena dele aparece esmagando um rato num potinho e bebendo sangue como se fosse todinho. E ele é um personagem que era pra ser importante, já que ele assume o comando de Arrakis eventualmente. Mas o filme meio que só passa muito rápido por toda essa parte da trama, e eventualmente só matam ele off-câmera e a cabeça dele aparece lá na frente do Imperador. Quem chama mais atenção aqui é o Fade, interpretado pelo Sting do The Police, né? Como eu disse antes. E aí pra mim é um personagem que fica meio meme, porque, cara, é o Sting com um figurino ridículo passando vergonha. De novo, é pra ser um vilão ameaçador, mas aí tem essas cenas tipo ele saindo da sauna ali usando uma sunguinha de águia. Cara, que porra é essa? O filme fica mostrando pra gente que ele é psicopata o tempo todo, de um jeito meio canastrões ali. Ele aparece brincando com uma faca na primeira cena dele, e depois tem uma outra cena dele torturando uns malucos e ele tá pensando: queria que esse cara aqui fosse o Paul Atreides, hein? Pra mostrar como ele é mau, como ele odeia o protagonista. Sendo que é uma relação meio esquisita, porque a interação deles é praticamente nula o filme todo, não tem motivo dele ter uma inimizade assim, mas enfim. Mas essas cenas todas de tortura, ou as cenas dos Harkonnen no geral, são meio bizarras porque parece que o Lynch colocou toda uma caracterização deles de sexualmente frustrados. O Fade muito ansioso pra querer torturar o Paul, o Barão bebendo sangue de uns rapazes com roupa meio transparente ali, todo o discurso do Brad Dourif depois que eles capturam Dona Jéssica sobre as atrocidades que ele queria fazer com ela, parece toda aquela crítica da impotência gera guerra, sabe? Mas ao mesmo tempo, os Atreides são representados como uma cultura altamente militar também, mas aparentemente eles são os militares do bem? Não faz sentido. Outra parada muito esquisita desse filme é a trilha sonora do Toto, que, cara, não é ruim. Ela começa uma coisa bem tradicional de filme épico assim, e mais pro final ela vai ficando mais rockzinho, repetindo o tema com as guitarras, com o teclado, bem os álbuns do Toto do começo dos anos 80 mesmo. Mas eu não sei se essa é a vibe que o filme de ficção científica épico devia ter, sabe? É uma parada completamente diferente. Tem uma faixa da trilha, que é um instrumental que se passa quando o Paul tá tendo as visões dele lá, a parada da profecia e tudo mais, que combina bem mais, que é uma música ambiente composta pelo Brian Eno. Brian Eno é o cara que fazia música experimental, que compôs alguns álbuns junto com o David Bowie. E é uma parada que eu acho que faz muito mais sentido com a proposta. Se pá, era pro Brian Eno ter feito a trilha sonora inteira desse filme, ao invés do Toto. E outra parada que é muito esquisita nesse filme também, que talvez seja um dos problemas dele como um todo, é o visual. Porque, cara, esse é um filme que envelheceu mal. A fotografia desse filme é do Fred Francis, o diretor do já mencionado filme de Drácula do Ringo Starr. Quantas conexões aqui, né? E eu acho que ele faz um bom trabalho aqui, principalmente nas cenas de deserto. Mas também me parece muito que ele foi limitado pela quantidade de efeito necessário, de tela azul rústica ali, que tinha que ter no filme pra ele funcionar. O design de produção é ok, é um pouco trash, mas pra mim é a melhor coisa do visual. Os cenários, particularmente, eu acho muito bons e bem variados. Tem planetas diferentes e facções diferentes que moram em lugares diferentes, que tem esses vários corredores, salas e construções que a gente vai vendo, cada uma num estilo diverso ali. E tem todos esses visuais grandiosos, feitos em mating, que eu acho que funcionam muito bem também. Cada casa ali também tem o seu design de nave espacial, tem todos os rolês de Arrakis também, com as navezinhas, os tratorzão, e também os minhocão, que são o visual mais marcante e bem feito desse filme. Eu gosto que tem a versão miniatura das minhocas, né, que são pra quando elas aparecem inteiras
maneiras ali atacando a galera, e tem as minhocas como cenário também, que aparece como algo palpável que os personagens interagem quando eles estão escalando ou pilotando as minhocas pelo deserto. Isso tudo é bem feito. Acho que os efeitos práticos do filme no geral são muito bons. Eles foram feitos pelo Carlo Rambaldi, o cara que já tinha vencido 2 Oscars por efeitos por Alien e por ET. Então assim, pra ficção científica, acho que eles foram no maluco certo. O Navegador, que é o monstrão de efeito prático que anda por aí dentro de um tanque, é um visual muito bom, eu curto esse bichinho. E muitos personagens ali, da guilda e dos Harkonnen, tem uns body horror bem bizarros. O barão com as pereba na cara, todos os súditos deles que parecem que foram mutilados de alguma maneira. Tem um trabalho de maquiagem bem maneiro nesse filme. O que zoou o visual do filme pra mim é, primeiro, os efeitos digitais. Que é aquilo, né? Efeito dos anos 80. Tem um monte de tela verde ou azul aqui que é zoada demais, já era meio feio até pra época. E tem esses efeitos que são só muito ruins. Tipo quando os personagens ativam aquele escudo corporal de campo de força pra lutar e eles viram um monte de quadrado digital horroroso, vira todo mundo Minecraft ali. E com isso tu não consegue entender nada que tá rolando na luta dos personagens, é só um monte de bloco incompreensível. Outra coisa que eu acho terrível nesse filme são os figurinos, que são a coisa mais trash possível. Primeiro a gente tem um pessoal da guilda, que todo mundo parece uns cenobitas do Hellraiser com desconto, só que vestidos de saco de lixo. As Bene Gesserit têm todas exatamente o mesmo visual, com o mesmo figurino e o mesmo cabelo. Quando elas aparecem todas lá na primeira cena, parece uma reunião de gente que tá fazendo o mesmo cosplay. Os Harkonnen são provavelmente os mais sofridos aqui, que não só eles também têm um uniforme bem estilo sacola de lixo, como a maioria deles usa um cabelo ruivo com um moicano invertido, que faz eles parecerem um boneco troll velho que as crianças cortaram o cabelo e maltrataram e largaram ele escondido num armário pra nunca mais ver a luz do dia. Os Atreides não são horríveis, mas eu acho eles sem graça. Os caras vão fazer um épico espacial com várias paradas extravagantes e os protagonistas só usam um uniforme militar genérico sem personalidade. Quem tem o melhor figurino são os Fremen, que realmente é um design maneiro ali. Mas pra compensar isso, David Lynch colocou uma das armas principais deles em um canhão a laser que fica na altura da barriga que eles atiram fazendo sarrada. Que porra é essa? Em questão de direção, o filme é uma zona, tanto que o próprio David Lynch nem quer mais saber dele. Mas eu acho que ele tem alguns bons momentos ali quando o Lynch consegue fazer alguma coisa que é minimamente poética, digamos assim. Ele apresenta Caladan, o planeta original dos Atreides, com várias imagens de mar e de água em abundância ali, o que faz sentido para mostrar o contraste extremo com Arrakis, o planeta deserto, e como os Atreides estão indo para um lugar completamente alien para eles. E o filme tem umas paradas meio aleatórias no visual também, que eu classificaria como lynchiano. Esses detalhes visuais esquisitos, tipo um maluco passeando com 15 cachorros no fundo do plano, o Patrick Stewart indo pra batalha segurando a arma numa mão e um pug na outra, os Harkonnen indo interrogar o Mentat Atreides lá usando um apetrecho pra tirar leite de um gato. Eu até gosto disso, porque mostra que por mais que esse filme seja uma zona e um produto de produtores, ainda tem essas imagens surrealistas que o Lynch gosta de colocar nos filmes dele. Ao mesmo tempo, tem outras cenas que o Lynch eu acho que devia ter viajado mais até, porque do jeito que elas estão no filme, elas só são sem graça. As visões e pesadelos que o Paul tem eram pra ser uma parada enigmática e misteriosa, mas parece só um monte de imagem desconexa e trechos do filme fora de ordem. A maioria dessas imagens é bem óbvio o que significa e não tem muito mistério. O mais peculiar que chega aqui é o Paul doidão de especiaria vendo a mão desmembrada do Smash Bros no espaço. E nisso a gente vai pra outro problema grande que eu tenho com esse filme, que é toda a tramóia religiosa do Paul Atreides. Porque, cara, nesse filme parece que ele não tem dilema nenhum. Ele sabe que é Jesus espacial, parece que desde o começo, e ele só fala, foda-se, sou Jesus espacial mesmo, vou liderar a galera, vambora. E como tudo isso é muito corrido que acontece, parece que é só muito fácil. Essa trama até começa legal, com a cena icônica lá da mão dentro da caixa, que a velha telepata lá faz um teste com ele sente a mão queimando e caindo pedaço, mas consegue resistir porque é tudo truque da mente. E a cena tem uns efeitos de gore muito bons ali da mão queimando, acho que é uma das melhores cenas do filme. E aí a velha fala que ele vai ter que ir lá no meio do deserto beber a ousadia de Blueberry pra se provar como o Messias. E mais tarde no filme ele meio que só vai, sem muito questionamento, sem muita hesitação. Eles até falam que, ó, todos os homens que tentaram isso aqui morreram. E o Paul fala, pode crer, maneiro, e mete a ousadia pra dentro. Aí as minhocas gigantes de Duna vem todo mundo pra assistir de camarote, ele revivendo ali, e Paul vira o profeta da galera. Mas a questão é que nesse filme o Paul profeta não tem lá muita diferença do Paul normal, porque ele é meio blasé o filme todo e ele já tava liderando a galera como se ele fosse um profeta antes dele fazer esse ritual. Então, sei lá, parece que ele só foi beber veneno azul no deserto de sacanagem. A parte dos Fremen nesse filme, cara, é tão corrida que fica feio, porque é o que eu falei, o Paul consegue tudo muito fácil. Tudo acontece muito rápido e sem construção.
introdução, Paul Atreides encontra os Fremen a primeira vez e já é recrutado imediatamente e já ganha o nome de guerreiro deles, sem lutar em nenhuma batalha. Aí ele já chega lá jogando pau na mesa, vira líder dos caras sem nem conhecer ninguém direito. Os personagens secundários dessa trama ficam quase terciários. O Stilgar, que é interpretado pelo Everett McGill, que também vai aparecer em Twin Peaks no futuro, parece só mais um capanga dele qualquer. E a Shani, interpretada pela Shani Yong, que tinha acabado de fazer Blade Runner, é a personagem mais irrelevante desse filme. O que é meio grave, né? Porque é pra ela ser o interesse romântico do Paul. Mas, cara, o relacionamento dos dois é inexistente. Eles trocam meia dúzia de palavras, na próxima cena já se apaixonaram, já estão se pegando nas areias e acabou. Todo o relacionamento dos dois e toda a trama deles sabotarem a produção de especiaria que acontece lá, rola numa cena de montagem muito rápida e é literalmente impossível você se importar com eles. É um casal que não tem personalidade, não tem química, não tem nem casal direito. O Paul então ganha uma guarda de elite, que tem um nome bonitinho, mas que eu vou chamar só de Los Hermanos. E aí ele consegue domar as minhocas gigantes sem problema nenhum, ele consegue criar um exército avassalador sem problema nenhum também. E a parada mais interessante dessa trama é o rolê das armas de som que os Atreides desenvolveram e que o Paul e o Patrick Stewart ensinam os Fremen a usar. Aí a galera aponta umas pistolinhas com a mão, grita umas palavras e explodem as coisas. O Paul Atreides no final ele fica tão foda que ele nem precisa mais da pistola, ele vira o Dovahkiin do Skyrim e consegue explodir as paradas só na voz dele. Isso é um conceito maneiro de ficção científica até, que eu achei bem colocado no filme, surpreendentemente. Tudo isso leva para um conflito final extremamente confuso também. Paul virou o messias da parada e lidera os Fremen para atacar a capital, onde estão os Harkonnen e o Imperador. De novo, os efeitos da minhoca são muito bons, mas toda a cena de ação no final do filme é só chata. Não tem nada legal acontecendo visualmente, é só um monte de efeito de tela verde rústica e que eu imagino que tenha limitado muito também o que eles podiam fazer tecnicamente nas cenas de ação. A batalha acaba sendo só desinteressante, é uma direção monótona. É tipo um plano dos personagens bonzinhos atirando as armas sonoras deles na frente da tela verde e um outro plano mostrando alguma coisa explodindo. É só isso, a batalha toda, e dura tempo demais. O Barão tem uma morte rasputiniana, que ele é atacado pela garotinha irmã do Paul, sai flutuando sem rumo e é comido por uma minhoca. E a gente tem que falar da garotinha também, né? Nossa, isso é tipo, eu só não sei qual é a dela, e esse filme só não explica. A dona Jéssica, mãe do Paul, tava grávida, na metade do filme nasce essa garota, que é meio messias super prodígio também, ela cresce assustadoramente rápido, e ela meio que não faz nada na trama. Tipo, ela serve de mensageira e mata o Barão, beleza, mas isso podia ter sido feito literalmente por qualquer outro personagem. Ela só parece ser uma criança possuída aleatória no meio da trama, fica meio mal colocada aqui. Cara, todo esse final de filme parece ser uma sequência de cenas que não tem muita causa ou consequência, por conta de um roteiro que foi feito corrido e provavelmente retalhado várias vezes. Por exemplo, a batalha final, o duelo do Paul Atreides contra o Sting. No filme do Villeneuve é tudo trama política, o Paul desafia o Imperador pelo trono e rola um combate ali pra decidir isso. O Feyd é escolhido pelo Imperador como campeão dele pra defender o reino. No filme do Lynch, os personagens meio que só chegam lá e falam: ah, vamos lutar agora, partiu. Nada que eles fazem parece ter peso ou uma relevância no cenário maior da coisa. Acho que no final o Paul nem casa com a princesa, cara. Na real, a princesa Virginia Madsen consegue ser a personagem mais inútil dessa trama. A única coisa que ela faz é explicar o filme no começo e assistir o duelo do Paul com o Feyd no final com uma cara entediada de quem preferia ter ficado em casa assistindo o Esquenta com a Regina Casé. E pra variar, o Paul mata o Sting sem muito problema na luta, que acaba bem rápido e no final o Paul já tá tão super poderoso que ele faz chover no planeta deserto e, fim, acabou o filme. Então, no geral, eu acho que esse filme tem bastante problema, em questão de visual, em questão de direção, atuações monótonas, outras atuações nada monótonas, mas acho que o principal é que ele só não é um bom trabalho de adaptação. Julgo eu que não li o livro, porque não dá pra entender porra nenhuma desse filme. Ele pega esse livro que tem um universo muito complexo, e ao invés de reduzir o que ele quer mostrar, ele parece que tenta socar tudo, muita coisa, em pouco tempo de tela. Desse jeito ele acaba meio que atirando pra todos os lados e não consegue focar direito em nenhum personagem ou em nenhuma trama específica. Vira só um bagulho completamente incompreensível. A sensação que eu tenho de ver esse filme é tipo quando tu tinha que ler 5 capítulos de, sei lá, O Menino de Engenho pra aula de literatura do colégio, e ao invés de fazer isso, você só lia o resumo online do que acontece no livro e vai pra aula e não entende absolutamente nada que a professora tá falando. É isso que é esse filme. Mas pra dar um crédito final aqui, pra terminar numa nota um pouquinho mais positiva, eu não acho que seja um filme chato. Como eu disse no começo, é uma
experiência incrível. Que, cara, ele tem 2 horas e 15 de duração, mas acontece tanta coisa socada ali que isso passa muito rápido. E acho que ele tem uma qualidade trash que deixa ele bem divertido também. Então é aquilo, é um filme bom? Eu diria que não. Mas é um filme legal de assistir por piada, de assistir com galera. É um filme que eu diria que é um filme de rolê. Mas acho que como obra de ficção científica dá pra gente dizer que ele é um filme de Araki.